Meu caríssimo amigo, minha caríssima amiga, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, com disposição para as batalhas que nós temos que fazer durante o dia a dia, né? E que possamos, nesses momentos que vamos ficar juntos, analisarmos um pouco sobre a mensagem do Mestre Jesus, onde nós estamos trazendo hoje sobre o livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 6, Aceita a Correção. E, como sempre, né, Emmanuel cita uma parte do Evangelho do Mestre Jesus Cristo, né, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no seu capítulo 12, versículo 11. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E ele vai aqui, né, é um texto bem curto, bem bacana, que vale a pena nós analisarmos depois parágrafo por parágrafo. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilar-se-á. No entanto, em breve tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afetando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do momento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhes aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore, a água suportam-ne sob os constrangimentos, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha ao saboroso confeito. Sugere-lhe revestida de acúmulos e misturada ao fel, à guisa do remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação nos que compete aproveitarmos. Então, meus caríssimos, nós vamos fazer uma análise sobre esse capítulo, o que nos coloca justamente isso, aceita a correção. Será que nós aceitamos a correção que nos é dada? Será que quando a vida nos quer corrigir, nós aceitamos ou nós ficamos nas reclamações? Isso é muito importante. Por quê? Porque temos que analisar. Será que a nossa caminhada está sendo feita do melhor modo possível? Porque se estivesse sendo feita do melhor modo possível, nós não precisaríamos das correções. E nós estamos aqui para sermos corrigidos. A realidade é essa. Se nós nascermos nesse corpo físico e aqui estamos galgando alguns anos da nossa vida, como sempre comentamos, né? Tanto faz você viver, né, na vida física de algumas horas como há muitos anos, né? Sempre o tempo vai ser curto para nós. Nós estamos caminhando aqui em vastidão de tudo aquilo que temos que aprender. E tudo que temos que aprender é uma corrigenda para a nossa vida. O retorno à vida espiritual e depois o retorno à vida carnal é uma corrigenda para que a gente possa cada vez mais evoluir espiritualmente. E aqui Emmanuel está dizendo, você está aceitando a correção? Como ele diz aqui o apóstolo Paulo, né, que na verdade toda a correção presente não parece ser de alegria. Nem toda correção é alegre. A nossa situação até egoística, né, do nosso ego, por isso que vem egoístico, o ego acima de tudo, nós achamos como uma correção que é algo que nós não deveríamos ter. Por que eu tenho que ser corrigido? Mas acontece que a maioria das vezes temos que ser realmente, passar por essas situações para que a gente possa evoluir espiritualmente e até para que a gente possa melhorar mentalmente
em relação às coisas que estão acontecendo. Nós somos muito julgadores das coisas, né? Julgamos assim com os nossos próprios pesos e as nossas medidas em relação aos outros e esquecemos de fazer o julgamento em relação a mim mesmo. Se eu fizesse aquilo que aquela pessoa está fazendo, como seria para mim ou como seria para os meus parentes ou para os meus mais chegados? Será que o julgamento seria igual? É por isso que nós temos, né, as condições das leis, né? Elas têm que ser cumpridas para que todos possam ser iguais perante a sociedade. E a correção espiritual se baseia justamente nas leis universais de Deus. Então, o que ele diz aqui? Ó, a corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Os grandes mestres das várias denominações religiosas, né, o mestre Jesus, né, o que ele veio aqui trazer para a gente? Né? Ele veio trazer, olha, eu vim trazer a correção. Eu não vim trazer algo agradável para você. Né? É algo que você precisa ouvir e você precisa melhorar. A gente pode até fazer uma análise bem assim rude em relação à correção quando você acaba se machucando por alguma coisa, né? Você quebra um braço, você distende um músculo. O que aconteceu para isto ter havido na sua existência? Né? Ah, mas foi um acidente, foi alguma coisa, mas esse acidente não poderia ter sido evitado? Claro que a gente sabe que muitos acidentes não têm condições de ser evitados, mas não poderia ser evitado? E nós vemos na nossa vida que quantos acidentes poderiam ser evitados? Acidentes automobilísticos, as pessoas que não respeitam o limite de velocidade, as pessoas que furam o sinal vermelho, né, ficam costurando no trânsito. Ora, quando acontece um acidente, essa pessoa consegue sobreviver, né? Isso não é uma correção para ela? Deveria ser. Deveria ser, para que ela tome muito mais cuidado. Né? Só teve as perdas materiais, mas que ela tome mais cuidado. Então, quando nós nos machucamos, né, em relação a qualquer coisa, como a recuperação, conforme a idade, vai sendo cada vez mais lenta. Né? Nos jovens é mais rápida. Em nós, né, eu principalmente, né, que já estou na faixa dos 60, para mim qualquer machucado, qualquer coisa, ele vai ser mais lento para se recuperar. A corrigenda é a mesma coisa. Né? A nossa corrigenda moral ela deveria ser cada vez mais rápida para que possamos galgar os degraus da evolução espiritual. Como ele diz aqui, ó, temos que aceitar a luz. Né? A luz está todos os dias conosco. Né? Se a natureza aceita, né, como ele dá esse exemplo aqui muito bacana sobre a terra sendo arada, né, a árvore cortada e renascendo e a natureza se renovando cada vez mais, por que nós não podemos aceitar a corrigenda? Qual é o erro que nós temos em relação a isso? É justamente o nosso ego, aquilo que nós deveríamos analisar profundamente, nós nos sentimos melindrosos, nós nos sentimos ofendidos. E não poderia ser assim. Por isso que ele diz, ó, raros, contudo, lhe aceitam as bênçãos, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em aminho, quer dizer, em uma coisa doce, né, quando levadas aos lábios. Então, as pessoas aceitam a corrigenda. Elas estão vendo que estão fazendo as coisas erradas e acabam continuando fazendo aquelas coisas erradas. Diz que é uma frase atribuída ao grande cientista Albert Einstein, né? Eu digo que é atribuída, dizem que é, porque não se sabe exatamente se é isso, né? Mas é uma frase assim de impacto que eu acho muito bacana. Ele diz assim que nós não podemos fazer coisas novas com conceitos antigos. Né? Temos que ter um conceito novo para fazer coisas novas. Podemos pegar os conceitos antigos como base para coisas novas, mas não fazemos coisas novas com conceitos antigos. A corrigenda é a mesma coisa. Nós não podemos aceitar coisas novas quando somos corrigidos, né, se ficarmos atrelados às coisas antigas. Não vai valer a pena. Nas últimas partes desse capítulo ele diz, ó, não percas, portanto, a preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Não perca. Né? Não tem, todos os dias nós somos chamados ao aperfeiçoamento. Né?
Várias vezes eu fiquei parado, pensando, analisando o que eu vou fazer, e quando vinha uma ideia, será que eu faço, será que eu não faço? Não, agora a gente está tentando fazer o melhor possível, não, eu vou arriscar, eu vou fazer, eu vou melhorar, né? Eu vou me corrigir em relação àquilo que eu estou fazendo, né? Eu vou procurar fazer o melhor possível. É isso que ele está nos colocando aqui, porque a dor e o obstáculo, como ele diz aqui no finalzinho, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Trabalhos de sublimação, ou seja, trabalhos que nos elevam, que nos colocam à disposição para que possamos ser cada vez melhores. Esses trabalhos passam pelas diversas áreas da nossa vida, como a leitura, como o entendimento, como ouvir muito mais que falar, né? Isto que são essas partes da vida, essas oportunidades de corrigir. Que possamos ser cada vez melhores, que possamos nos corrigir no dia a dia, em vez de corrigir os outros, que possamos olhar para nós mesmos antes de vermos a trave, como Jesus nos ensinou no olho do outro, porque a nossa trave no nosso olho pode ser maior. Então que tenhamos nesse aprendizado hoje pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, o melhor para a nossa corrigenda, a nossa melhora como seres espirituais. Paz e prosperidade para você, que possamos nos encontrar mais vezes, se o Mestre Jesus assim nos der o aval pela nossa presença. E até mais.